Quero fazer um convite a todos vocês que têm o desejo de viver mais perto de Deus. Assim como eu. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Bendiciones, aleluya, gloria a Dios, qué tremendo. En esta mañana estar una vez más conectado por este meio. Es uma alegria muito grande poder estar aqui, amados hermanos, nos dias martes e jueves. Por la gracia del Señor nos encontramos en este lugar, en este momento, en esse preciso momento em que tantas coisas estão sucedendo na humanidade, no mundo,
verdade, de forma general. Pero vemos como Deus sempre ha tenido o controle de todas as coisas, amém? Nessa manhã me desperto inquietado por um tema, por um assunto que vem sendo notícia em todo o mundo. Há notícias que são fruto de eventos que sucedem em algum local, verdade? Eventos localizados. Em algum determinado lugar do mundo algo sucede e um grupo de pessoas quer saber das notícias referentes a este evento. Pero há outros tipos de evento que têm uma magnitude mais ampla, verdade? E uma delas é elas que estamos vivendo nesse tempo, diga-se a questão da pandemia, da enfermidade esta. Pero o mais fuerte que viene sendo nesse tempo, em termos de comunicação, de notícia, de ocupar o noticiero, de manter as pessoas envoltas nesse tema, nesse assunto, seja a comunidade científica, seja o ser humano comum e corrente, o laico, que não entende de ciência, de astronomia, de nada disto, todos estão mirando ao cielo nesse tempo. E é tremendo, em que um momento em que estamos vivendo de turbação, de problemas muito graves na humanidade, fruto de sua desobediência, de seu distanciamento de Deus, de sua negação enquanto à vontade de Deus. Vemos que Deus move su mano. Deus permite, em um tempo como este, um grande evento astronômico que está sucedendo e que faz com que o ser humano vuelva a mirar ao cielo. Amém? Quizá por alguma curiosidade científica, outros por curiosidade. Por aí se vê nas redes sociais fotos, comentários, gente falando da conjunção, verdade? Do acercamento de Júpiter e Saturno, esse evento astronômico que não sucedia desde há muitos anos, qual os científicos dão o nome de la estrela de Belém ou a estrela de Navidad, verdade? Dão esse nome por la magnitude do esplendor de luz que se refleja a partir dessa conjunção, que nem é necessariamente uma conjunção, pero para nós outros, desde o ângulo que estamos na Terra, desde o ângulo em o sistema solar, podemos ver um acercamento, pero cada um desses astros, planetas, estão em sua órbita. Amém? Cada um está em sua órbita, nenhum ha salido de sua órbita. Pero, do ângulo que estamos, evidentemente, nos parece ver uma conjunção, uma proximidade. Em realidade, não é bem assim, verdade? Não é bem assim, pero de la maneira e de la posição que estamos mirando, assim lo vemos. Amém? Dizem os científicos que a última vez que é sucedido essa señal, esse acercamento, verdade, entre os dois planetas, isso há mais de 800 anos. E a última vez que houve certa aproximação, ano de 1623. Se espera que 2080 vuelvam a acercar-se outra vez, e repito, desde o ângulo que miramos nós outros na Terra. Cada quem está em sua posição. Saturno não se ha acercado assim de uma maneira a sair de sua órbita para acercar a Júpiter ou vice-versa, não? Cada um está em sua órbita. Dizem a ciência que Júpiter tarda 12 anos para dar uma volta ao redor do Sol. E Saturno 30 anos para dar uma volta completa ao redor do Sol. Nós outros, planeta Terra, dilatamos um ano. Imagine-se você. Se viviéramos em Saturno, em Júpiter, verdade? Teríamos que fazer uma matemática, uma conta referente aos 12 anos que dilata um ano para eles, uma volta ao Sol. E seríamos ninhos, eu creio. Eu seria ninho, teria aí 4,5, 5 anos de vida.
E se viviera em Saturno, imagine-se você 30 anos uma volta, teria que ser ano e algo, 2 anos de idade. Pero vivimos na Terra e os anos se passam e o tempo passa dentro de um espaço de 365 dias e é o ano que a gente completa. Bueno, assim seja. Pero quero, hermanos, falar de que este grande evento astronômico que está sucedendo nesse tempo não é nada novo, amém? Nada novo. Se bem é certo, cada vez que sucede algo, a comunidade científica quedam todos alborotados, e buscando informação, estudando e sacando seus telescópios e mirando seus instrumentos, verdade, para ver, fotografiar, os satélites se põem em posição para ver se captam algo diferente, enfim, há todo um alvoroço, há toda uma curiosidade. O ser humano aí, os brujos, digamos, os esotéricos, verdade, tratam de fazer seus pronósticos, porque a junção do planeta tal com o planeta não sei o que, e apunta para tal coisa, enfim, sabedoria humana e incluso satânica que tem para enganar a gente. Pero quando nós outros vemos o livro de Gênesis, desde o princípio da criação, vamos a ver uma das razões por las que Deus criou as luminárias. Amém? Se bem é certo, Sol, Luna, estão aí para reflejar luz sobre a Terra, verdade? Para dividir dia com a noite com o dia, enfim, as estrelas também estão para isso. Pero, no momento da criação, Deus asignou outra tarefa a las luminárias, e não solamente alumbrar o cielo, não solamente a tarefa do Sol e da Luna, ou de los astros que estão aí. A tarefa não é tão solamente separar dia e noite. Não, há algo mais por la que Deus los criou. E evidentemente que muitos não han entendido por que Deus las criou. Será que foi apenas para dar luz à terra? Não. Veja o que disse Gênesis capítulo 1, versículo 14. Dijo luego Deus: haja lumbreras en la expansão de los cielos, para separar o dia de la noche, e sirvam de señales para las estaciones, para dias e anos, e sejam por lumbreras en la expansão de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. E diz que isso Deus, las 2 grandes lumbreras, la lumbrera maior para que senhoreasse en el dia, e la lumbrera menor para que senhoreasse en la noche, isso também las estrellas. Amém? E las puso Deus en la expansão de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, e para senhorear en el dia e en la noche, e para separar la luz de las tinieblas, e viu Deus que era bueno. Amém? Glória a Deus, que tremendo, verdade? Hermanos, aqui está. Evidentemente que em um primeiro momento podemos entender que Deus criou as lumbreras, diga Sol, a Luna, as estrelas e os demais astros, verdade? Para estabelecer uma separação, verdade? Entre o dia e a noite. Isso está muito claro, pero há algo aqui que deve chamar-nos a atenção para um propósito maior que Deus também estabeleceu estas luminárias, verdade? E disse, versículo 14 disse: haja lumbreras na expansão de los cielos, para separar o dia de la noite, e sirvam de señales. Amém? Quando habla de señales, podemos entender señales de advertência, verdade? Señales para chamar a atenção a algo, verdade? Señales são señales, verdade que sim. E Deus, desde o princípio, ha utilizado eventos astronômicos, cósmicos, verdade? Para señal, seja, para comunicar-se com o ser humano, para comunicação. Deus, desde o primeiro momento, irmãos, ha utilizado estes astros.
verdade? E o que a comunidade científica lo vê como um evento astronômico de grande magnitude científica, tudo bem, está ótimo. Pero há mais que isto em essa señal, em esse evento astronômico. Há señales claras de advertência de parte de Deus, há señales claras de comunicação de Deus hacia a humanidade. Desde o princípio, Deus utilizou o sol, a luna, os astros, as estrelas, eventos astronômicos, pero também eventos da mesma natureza terrena. Amém? Deus moveu quantas situações na natureza para expressar seu desagrado, verdade? Enquanto a la obediência, enquanto ao pecado, por lo que o ser humano sempre buscou caminhar e direcionar-se, verdade? O distanciamento de Deus, a negação enquanto a Deus, a rebeldia em contra de Deus. Muitas vezes Deus utilizou a natureza para comunicar seu desagrado. Amém? Para comunicar seu descontentamento com o ser humano. Quando nós outros vemos, irmãos, quando o povo de Israel está para sair de Egipto, as plagas que moveu Deus, irmãos, moveu com toda a natureza, verdade? Terrena, porque moveu situações na terra, de las ranas, de las moscas, situações terrenais aqui de la natureza que nós temos muito cerca, e se converteram em plagas sobre a nação de Egipto, pero também houveram señales que vieram do cielo, señales cósmicas, señales e eventos astronômicos, diga-se lluvia de granizo, verdade? De la nada, lluvia de granizo, é um evento cósmico, é um evento que vem do cielo, não é aqui palpável da terra, verdade? Que mais? Vamos ver Êxodo capítulo 9, Êxodo, versículo 23. Disse: E Moisés estendeu sua vara hacia o cielo, e Jeová hizo tronar e granizar, e o fogo se descargou sobre a terra, e Jeová hizo chover granizo sobre a terra. Houve, pois, granizo e fogo mesclado com o granizo tão grande, qual nunca houve em toda a terra de Egipto, desde que foi habitada. Amém? E aquele granizo hirió em toda a terra de Egipto todo o que estava no campo, assim homens como bestias. Asimismo destroçou o granizo toda a hierba del campo e desgarrou todos os árboles del país. Aleluia, irmãos. Está entendendo, irmãos? Que tremendo. Lluvia de granizo, pero também lluvia de fogo. Granizo sabemos que é, verdade? Lluvia de hielo, verdade? Piedras grandes de hielo, pero também habla de fogo. Então estamos falando de piedras que vêm do cielo, ou seja, meteoritos que se desfizeram em la mesma atmosfera e se converteram em fogo sobre a terra. Imagine-se isso caindo simultaneamente sobre um lugar. Hielo, granizo, piedras grandes de hielo, pero também pedras de fogo, toda a mesma vez. Isso é um evento cósmico que nós não hemos visto em nossos tempos, verdade? Não me acordo de que em algum momento a comunidade científica haja reportado, haja comunicado um evento como este. Fogo do cielo ha caído quando meteoritos caem, e em alguns lugares às vezes caem na terra, pero a mesma vez, hielo e fogo, a mesma vez, simultaneamente. Não me acordo de haver escutado isso. Pero seja como seja, é um evento tremendo. E esse evento não tem a ver com a casualidade, com uma conjunção de planetas, um movimento que sucedeu em o clima. Não, a comunidade científica sempre busca uma maneira de explicar o inexplicável à luz da ciência. Amém?
São señales muito claras de Deus, hermanos, avisando, hablando, chamando a atenção ao ser humano. Amém? Um evento que não sucedia desde há 800 anos, hermanos. E sabe Deus quando será a próxima vez que vai suceder? Dizem que 2080, pero quem sabe, hein? Pode que suceda hasta antes, se Deus lo decide, amém? Então, hermanos, vamos ver aí também, capítulo 11. Vê o capítulo 11, hermanos. Algo que sucede e vem sucedendo muitas vezes. E sempre, a comunidade científica tem aí sua explicação, verdade? Pero capítulo 11 de, mesmo livro de Êxodo disse, Jeová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia o cielo, aleluia, hermanos, que tremendo, para que haja tinieblas sobre a terra de Egipto, tanto que qualquer las palpe. Sabe o que é palpar as tinieblas? A oscuridade era tão densa, verdade? A falta de luz era tão densa que era possível palpar a oscuridade. Imagine-se você que nível de oscuridade, verdade? Evidentemente que a oscuridade se explica por ausência de luz, amém? Facilmente se explica assim. Então se disse, e extendeu Moisés sua mano hacia o cielo, e houve densas tinieblas, densidade palpável, sobre toda a terra de Egipto por 3 dias. Imagine-se os termos. Oscuridade total. Amém? Diz que ninguém viu a seu prójimo, nem nadie se levantou de seu lugar em 3 dias. Mas todos os hijos de Israel tinham luz em suas habitações. E você me vai dizer, bueno, pastor Pedro, foi um eclipse. Sim, podemos explicar que foi isso. Houve um grande eclipse naquele entonces, verdade? Sol e luna, não se sabe quem tapou quem, pero havia um grande eclipse nesse momento. Pero que houvesse luz em la tierra e em las habitações do povo de Israel que viviam em la mesma nação. Acuerde-se que Egipto era uma grande nação e quando Jacob, verdade, foi invitado, digamos, verdade, a causa da hambruna que se abateu por seu filho José e também por Faraó, que lhe deram uma parte de terra de Egipto para que eles pudessem viver, era chamado a terra de Gosém, era parte de Egipto, irmãos, era parte de Egipto. Então, se na mesma nação havia oscuridade por 3 dias, pero em las comunidades, em las habitações do povo de Israel, havia luz. Imagine-se você, que científico hoje poderia explicar um evento como esse, irmão? Você pode explicar, sim, evidentemente, o eclipse, pero 3 dias de oscuridade, digamos, imagine-se você, eu estou em Guanacaste, imagine-se você, 3 dias de oscuridade aqui em Guanacaste, e mientras em São José está o sol a todo vapor. Como explicar, verdade? Ou seja, se estamos em uma mesma nação, verdade? Um evento destes, os científicos jamais poderiam explicar, verdade? À luz da ciência, não lo creio. Pero foi uma señal de desagravo de Deus, de descontentamento de Deus sobre um povo que queria manter escravo a seu povo. Amém? Eventos do cielo, hermanos, señales do cielo han sucedido desde que o mundo é mundo. Amém? Alguns, evidentemente, podemos até encontrar explicação científica, pero muitos de eles traem mensagens muito claros de parte de Deus. É a forma que Deus, como dizem em Gênesis capítulo 1, 14, para señales, para comunicação de parte de Deus. Quando você escuta de las lunas rojas que han sucedido quantas vezes ao longo de los tiempos, e outras mais vão suceder apontando, mostrando o dia da venida do Senhor, o dia da ira do Senhor que se vai abater sobre a humanidade. São señales cósmicas que Deus envia à humanidade, ao povo de Deus. Evidentemente que esse tipo de linguagem, o científico não logra discernir. E o científico tem conhecimento científico, verdade? Isto, com seus cálculos matemáticos, com seus estudos, logo explicar algo, pero a explicação maior está nesse livro. Pero como negam esse livro, como não lo querem, não lo escudrinham, e mais que todo não lo entendem, verdade?
temos nós outros maior e maior sabedoria que eles, amém? Porque sabemos que señales são estas e que mensagem vêm a partir destas señales. Nós outros lo sabemos. Evidentemente que nenhum científico nos vai poner cuidado ao que queremos dizer. Nenhuma gente da mídia vai buscar um pastor, um profeta, um estudioso, um teólogo para explicar essas coisas. ¿Por quê? Porque a mídia não quer saber de isso, verdade? Pero a señal está clara, irmãos. Amém? A señal está clara e, mais que todo, são mensagens muito claros de parte de Deus para a humanidade. Quando nós outros vemos, irmãos, capítulo 10 de Josué, se acorda, Josué, já havíamos entrado na terra de Canaã, verdade? Estavam aí tomando possessão da terra, dividindo, repartindo a terra para o povo, e em uma guerra, em uma grande batalha, irmãos, disse a palavra de Deus. Vamos a ver capítulo 10, versículo 9. Versículo 8 diz: E Jeová dijo a Josué: Não tenhas temor de eles, porque eu los he entregado em tu mano, e ninguno de eles prevalecerá delante de ti. Amém? Disse: E Josué vino a eles de repente, havendo subido toda a noite desde Gilgal, e Jeová los llenou de consternação delante de Israel, e los hirió com gran mortandad em Gabaón. Ponga atenção. E los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, e los hirió hasta a Seca e Maceba. E mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó. Amém? Glória a Deus, irmão, que tremendo, señales. Arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta a seca, e murieron. E foram más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataram a espada. Entonces, ve a outra señal agora. Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó ao amorreo delante de los hijos de Israel, e dijo em presencia de los israelitas: Sol, detente em Gabaón, e tu luna en el vale de Ajalón. E el sol se detuvo e la luna se parou, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. A la voz, a la petição, ao clamor, a la palavra de um profeta, de um homem de Deus que estava sendo a vontade de Deus, verdade? Hasta que o pueblo lograra vencer e destruir seus inimigos, disse a palavra que o sol se detuvo en el cielo e também que a luna se detuvo. Amém? Disse a palavra, hermanos, vea, não está escrito esto en el livro de Jacer? E o sol se parou em meio del cielo e não se apressurou a poner-se quase um dia inteiro. Amém? Que lhe parece, irmãos? E não houve dia como aquele, nem antes, depois de ele, havendo atendido a Jeová a la voz de um homem, porque Jeová peleava por Israel. Amém? Glória a Deus. Uma señal astronômica, cósmica, por la oração, por la petição de um homem de Deus. Amém? Deus hizo detener o sol e a luna quase um dia. Se você busca informação científica por aí, você vai ver que os científicos, astrônomos, dizem que para, como se diz, a contagem da existência da Terra, do universo, diz que falta um dia, quase que um dia em las horas. Eu não sei bem como explicar em termos científicos, pero en el reloj, digamos, ¿verdad?, da existência da Terra e de todas as coisas que han sucedido, os científicos dizem que verdadeiramente falta algumas horas para completar o reloj exato da criação, segundo o tempo de criação que eles pensam que existe, da forma que foi criada a Terra. Nós não sabemos como. Os científicos dizem isso, amém?
que é possível que isso haja sucedido. Cientificamente, eles têm hasta como prová-lo. Irmãos, estamos falando de uma señal astronômica de grande magnitude. E foi uma señal enviada de parte de Deus. Deus detuve o sol, Deus detuve a luna, quase um dia, irmãos. O que lhe parece? De onde vem essa señal? Será que foi porque o clima, a condição climática, ou porque a conjunção de um planeta com o outro? Não, não. Foi Deus que determinou isto. Foi Deus, irmãos. Aqui a palavra disse que Deus detuvo o sol e detuvo a luna quase um dia. Amém? Glória a Deus. Essas señales do cielo, irmãos, desde o princípio sucedem e vem sucedendo, e muitas dessas señales são advertências de parte de Deus hacia a humanidade. Amém? São advertências. Deus hablando, Deus chamando a atenção à humanidade de las coisas que o ser humano viene haciendo contra sua vontade, contra a criação que ele criou. Amém? Porque se bem é certo, os pecados são tremendos, o que vem sucedendo, diga-se morte de ninhos, abortos desde o vientre, todo tipo de pecado, irmãos. O pecado se ha multiplicado de uma maneira tal que Deus tem que enviar señales. São señales de advertência, em primeiro lugar, para que nós outros, pueblo de Deus, entendamos as señales. Essas señales nos apontam para um tempo de fim que está cerca, se acerca o tempo do fim, amém? Mas também advertências a nós outros, homens e mulheres de Deus, que nos mantengamos firmes, sem titubear, sem balancear, sem desmaiar, irmãos, firmes, constantes, perseverantes na presença e no chamado e propósito de Deus para nossas vidas, porque Deus envia as señales com doble propósito, hacia a humanidade, por seu desagravo, por seu descontentamento com o pecado, mas também de advertência para os filhos de Deus. Amém? Que se ponham em ordem, que se ponham em dia com Deus, que o Senhor está apontando que pronto viene. Amém? Glória a Deus. Hermanos, são señales tremendas, verdade? Quando habla do nascimento de Jesus, o que lhe parece, irmãos? Se você ler a Bíblia, você vai ver muitas vezes chuva de granizo, veja, a saída do povo de Israel de Egipto, uma señal também tremenda que isso, Deus levantou uma coluna de nuvem para guiar aquele povo, irmão. Como vai um científico explicar isso hoje em dia? Impossível, irmãos. Que uma nuvem de fogo acompanhar aquele povo em la noite e durante o dia servia de sombra para que o povo pudesse seguir caminhando. Pero também determinava uma separação entre o que quedou atrás e o que viene para adelante. Amém? Por delante, para esse povo. Amém? Então, uma nuvem que guiava o povo. Imagine-se você, como científico poderia explicar isso? Com todo o conhecimento científico que há hoje, tecnologia, não há como explicar. Amém? Que se formem as nuvens, podem até explicar como. Porque uma nuvem seja a guia de um povo, verdade? Direcionando, diz a palavra, que quando a nuvem se detenia em algum lugar, e o povo se detenia, se desarmavam suas tendas, o tabernáculo e todo o demais, e se detenia aí. Pero quando a nuvem se alçava e se movia, e o povo desarmava suas tendas e seguia caminhando. Ou seja, era o mesmo Deus, era a sua mesma glória que estava em la forma de uma nuvem, pero visível. Eles podiam ver, aí estava, nuvem de fogo ou sombra durante o dia, para que o povo pudesse seguir avançando. Señales que estão aí, irmãos. Qualquer científico que pudesse ter, pelo menos, algo de conhecimento de Deus, se vá à palavra, à luz das Escrituras, podia, quizá, conseguir explicar tantos eventos que estão sucedendo aí. Porque aqui está, aí na palavra de Deus. Está claro, para nós está claro. Não há nenhuma novidade em todo isso, amém? Glória a Deus. Bem, irmãos, quando Jesus nasceu, verdade? Tremendo isso, irmãos. Não sei como explicar isso aí à luz da ciência, verdade?
que uma estrela pudesse guiar a los hombres, verdade? E casualmente, esta conjunção de Júpiter com Saturno, os científicos chamam de la estrela de Navidad. Amém? Ou la estrela de Belém. Eles deram essa classificação, esse nome, por o resplandor de luz que emana dessa suposta aproximação. Tanto é que podemos ver a la simples mirada, podemos ver, mirar ao céu, ao lado oeste, verdade? E ver todo esse resplandor de luz que aí está, verdade? Pero houve um momento que a gente viu e disse que quando Jesus nasceu em Belém de Judeia, em dias de rei Herodes, vieram de Oriente a Jerusalém uns magos, dizendo: ¿Dónde está o rei de los judíos que ha nacido? Porque su estrela hemos visto en Oriente e venimos a adorarle. Vieram uma estrela e sabiam que iba a haver uma manifestação de uma estrela hablando do nascimento do rei, verdade? Como dizem eles aqui, o rei de los judíos. Capítulo 9 diz: Eles, havendo oído ao rei, se foram. E aqui a estrela que haviam visto em el Oriente iba delante de eles. A estrela se movia, los guiava hasta chegar. Disse: hasta que chegando, se detuvo sobre onde estava o ninho. Como vai um científico, irmãos? Me explica isso. Explicar isto. A estrela que eles viram, de pronto eles saem da presença do rei Herodes para empreender sua viagem, verdade? E a estrela se posiciona e empieza a mover-se. E ao movimento da estrela, esses homens vão avançando, vão caminhando, até o momento que a estrela se detiene. Oh, glória a Deus, irmãos. Diz que a estrela se detuvo. Amém, irmãos? E aí chegaram eles onde estava o ninho Jesus. Amém? Dice: hasta que chegaram, se detuvo sobre onde estava o ninho, e ao ver a estrela, se regocijaram com muito grande gozo. Amém? Glória a Deus. Crê você que um científico pode explicar isso? Que uma estrela pode mover-se e guiar a alguém, os viajeros, a chegar em um determinado lugar? Isso sucedeu. Amém, irmãos? Señales que Deus ha enviado do cielo desde o princípio da criação, hermanos. Señales de advertência, señales de aviso, chamadas de atenção de parte de Deus, os grandes movimentos que sucedem em la mesma natureza de la tierra, muitas vezes os grandes huracanes que devastam, que destruem cidades inteiras, que põem nações em bancarrota, em uma falência, em morte, em hambre e destruição por doquier, hermanos. Crê você que são apenas situações meteorológicas? Tem a ver apenas com a meteorologia, com o clima, com a condição climática? Não, hermanos. Muitos desses eventos são señales de parte de Deus que han sucedido a lo largo de los tiempos. Você me vai dizer, pero sempre houve terremotos. Pero houve terremotos por mover de Deus, por la mano de Deus. Conozco dos homens de Deus que estão na Bíblia. Estavam na prisão, Paulo e Silas. Estavam na prisão, começaram a cantar à meia-noite, a adorar ao Senhor. Diz que houve um grande terremoto nesse lugar. Creio você que foi apenas lá, se encontraram duas placas tectônicas ali onde estavam e pum, casualmente sucedeu um terremoto. Não foi casualidade. Foi uma señal de aceitação de parte de Deus à adoração que eles lhe brindavam a Jesus, a Deus, verdade? A Jesus, evidentemente. Me está entendendo, irmãos? Então, se alguma coisa pode explicar à luz da ciência, outras não. Outras são señales de Deus, advertências, avisos contundentes de parte de Deus à humanidade que sigue tapando seus ouvidos, cerrando seus olhos, não querendo ouvir, não querendo escuchar, ignorando as muitas advertências que han venido de parte de Deus, verdade? A la humanidade que não se entrega assim tão fácil e mais bem endurece mais e mais seu coração. Outra señal muito clara do cielo. Então, por que estou dizendo isso, irmãos? Para que a gente não caia nesse cuento
de que todo há uma explicação científica. Amém? Que todo tem a ver com casualidades, fatalidades do mundo cósmico. Não, absolutamente não. Há coisas que são señales muito claras, avisos de Deus, advertências de parte de Deus. Amém? Muitos eventos que sucedem hoje sucederam no passado. E no passado era Deus falando, Deus mostrando, Deus provocando. Amém? Glória a Deus. Deus provocando. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, irmãos, vê o que passou aqui. Amém? Alguém vai dizer, foi uma grande coincidência que no momento da morte de Jesus, 3 horas, estivera toda a terra em completa oscuridade. Crê você que foi coincidência, irmão? Crê você que, à luz da ciência, podemos explicar isso? Evidentemente que não. E o capítulo, vamos a ver? Mateus, vamos a ver. Mateus? Não, sim. Já me encontro aqui, irmão. Tenho apontado muita coisa aqui, então se... vamos a ver, seria Lucas talvez, Já nos encontramos aqui. Bueno, lo que está, eu vou encontrar o versículo dentro de algum momento, amém? Quando Jesus, irmãos, morre na cruz do Calvário, verdade? Disse que a terra estuvo em completa oscuridade. Sabe o que é completa oscuridade, irmãos? Estamos falando, diz que de la hora sexta a la hora novena, verdade? Diz que a terra estuvo em oscuridade, completa oscuridade. Então, irmão, como vamos explicar isso à luz da ciência? Como a ciência pode dar uma explicação como esta? Podemos até dar um nome a um evento como esse, diga-se um eclipse. Tá bem, pode ser, não há nenhum problema. Pode que haja sido um eclipse, verdade? Pero, casualmente, né? Coincidentemente, um eclipse em um momento da morte de Jesus, verdade? Está em Lucas capítulo 23, eu encontrei aqui porque tinha apontado. Disse assim, Lucas capítulo 23. Aí todo o diálogo de Jesus com os dois maleantes que estavam a la par dele, um foi para o céu, aceitou Jesus, o outro permaneceu aí, não quis saber, verdade? Então se disse, quando era como a hora sexta, houve tinieblas sobre toda a terra hasta a hora novena, e o sol se escureceu, e o velo del templo se rasgou por la mitad. Você me está entendendo, irmão? Estamos falando de uma señal tremenda que não tem absolutamente nada a ver com coincidência, com uma fatalidade. Imagine-se você, tudo que haja sido um grande eclipse que haja sucedido nesse momento, pode ser que sim, a explicação, mas não é coincidência que haja sucedido em exato momento em que o Senhor morre na cruz do Calvário. Diz que por 3 horas, de hora sexta a la hora novena, houve tinieblas sobre toda a faz da terra. Aleluia, irmãos. Como vai explicar um científico isto? Señales de parte de Deus. Hoje dia há eclipse em todo lugar por aí, irmãos. E o científico tem sua explicação do porquê das coisas. Amém? Pero há situações na Bíblia que também sucederam eclipses, que também sucederam momentos de completa oscuridade, quando foi a plaga de las tinieblas em Egipto. Foi provocado por Deus, não foi uma coincidência astronômica, cósmica, não foi uma conjunção de um planeta com outro, depois de tantos anos, que naquele exato momento aconteceu. Não, foi provocado de parte de Deus. Amém? E eu quero crer que o que está sucedendo aí fora tem a ver com a mão do Senhor. Amém? Señales del tiempo del fin, señales del cielo que han venido acelerando-se, multiplicando-se, acontecendo mais frequentemente, e que a gente está aí mirando a luz da ciência, mirando o céu para ver as coisas, pero seja como seja, de alguma outra maneira, Deus está haciendo com que a humanidade vuelva sua mirada hacia o cielo. Amém?
vuelva su mirada ao Criador, sea por condições astronômicas, eventos cósmicos que sucedam, sea como sea, la mirada de la humanidad está hacia el cielo. Amém? Glória a Deus. Sabe, hermanos, que quando o Senhor venga, aleluia, glória a Deus, vão haver sinais tremendos de parte de Deus, que se vão a dar en el cielo estas señales, hermanos. Amém? En el cielo. Diz que o Senhor, com voz de mando, com voz de arcángel, com trompeta de Deus, hermanos, vendrá por su pueblo. Los muertos vão ressuscitar primeiro e nós outros que permanezcamos com vida seremos arrebatados e estaremos com Ele, nos reuniremos com Ele em las nubes. Imagine-se usted, hermanos. Las nubes vão servir, hermanos, de elemento de condutor para levar-nos ao cielo junto com o Senhor. Estamos dizendo outro grande evento onde o cielo se vai abrir. Amém? Eu, hermanos, há um tempo, há uns 2 anos mais ou menos, foi uma espécie de arrebatamento. Era madrugada, estava dormindo, evidentemente, e foi uma espécie de arrebatamento que tive eu, uma visão muito clara da venida do Senhor Jesus. E eu mirava o céu e eu veia que o céu se abria, como um pergaminho, como disse que vai acontecer em Apocalipse, verdade? Se enrola como um pergaminho. Eu veia o céu se abria e Jesus aparecia mirando hacia abaixo e dizia: venham, hijos míos, dizia ele assim, né? E assim com essa mão assim. E eu comecei a subir, eu me veia subindo e uma multitud de gente subindo, irmãos, subindo hacia o cielo. E de pronto me desperto em meio a esse grande evento, verdade? Da madrugada, esse sonho tremendo. Me desperto e meu corpo está em uma posição elevada da cama, irmãos. Imagine-se você. E o momento que me desperto, meu corpo está assim elevado da cama, abro os olhos e pá, caigo direto da cama. Ou seja, estava realmente meu corpo sendo elevado. Foi tremendo, uma experiência tremenda, que habla de arrebatamento, habla de um momento que o Senhor quitará a igreja da terra. Amém? Glória a Deus, irmão. Señales muito claras, Deus mostrando essas coisas para que o homem se vuelva hacia Deus. Entenda que são señales que, aunque a ciência queira trazer suas explicações, são señales claras, avisos, advertências de parte de Deus à humanidade. Não creio que seja coincidência, hermanos, nesse ano de 2020, onde quanta coisa se vem desatando nesse ano, hermanos. Hasta 2019, a humanidade vivia um tempo, amém, em uma dimensão. A partir de 2020, todo cambiou, amém. Este vírus, essas pestilências, essas situações que vêm sucedendo no mundo, é o pecado que se vem agravando e multiplicando-se no mundo, a situação política em muitos países, da opressão, do sistema econômico e todo o demais que vem sucedendo no mundo, hermanos, nos está apontando, são sinais muito claros. Por isso, não vejo eu coincidência que depois de 800 anos, seja especificamente ao final de 2020 que vai suceder e que está sucedendo essa senhora. Que lo vamos poder ver durante essa semana, dizem os científicos. Amém? Crê você que isso é coincidência, irmão? Não veio. Não veio coincidência nisso aí, amém? Pero disse a palavra, amém? Glória a Deus. Vamos a la palavra uma vez mais. Glória a Deus. Vamos a ver. Mateus, vamos Apocalipse capítulo 6, amém? Muita gente leu Apocalipse e tembla de medo desse livro, verdade? Um livro precioso, señales claras que vão a suceder, hermanos, e que a humanidade não vai poder explicar à luz da ciência, não terão explicação, se darão clara, tendrão certeza absoluta que é Deus falando, que é Deus provocando eventos cósmicos, astronômicos, eventos em la mesma natureza, se darão conta, porque diz a palavra, que vão blasfemar contra Deus. Vão a saber que essas coisas vendrão de parte de Deus. Quando empiecem a ser abertos os céus, não vamos ler todo isso, capítulo 6,
Você pode ler em sua casa depois, verdade? Ou se vai ao canal da Igreja Oásis de Fé, canal de YouTube de Pastor Pedro Barbosa, há todo um seminário de livro de Apocalipse aí, desde o primeiro capítulo até o último, que pode estudar, amém? Então, se abre o primeiro selho, vem o cavalo branco, o cavalo vermelho, verdade? O terceiro selho e o cavalo negro depois. Estamos falando do anticristo, estamos falando, hermanos, de guerras, estamos falando de uma grande hambruna, estamos falando de la muerte, amém? O cavalo que simboliza a muerte. Vamos ver o quinto, o cavalo amarillo, verdade? Que habla de la muerte, perdão, verdade? O quinto selho, verdade? Vem as almas que haviam sido muertas a causa da palavra do Senhor. Pero vamos ver o sexto selho. Eu quero falar do sexto selho, amém? Disse, mirei quando abriu o sexto selho, e aqui houve um grande terremoto. Uau, à abertura do selho no cielo, um grande terremoto sucede simultaneamente. E o sol se puso negro como tela de silício, e a luna se volvió toda como sangue. Já sucedido alguma vez? Sim, claro que sim. Pero nesse entonces, será o grande dia de la ira do Senhor. Disse, e as estrelas do cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos quando é sacudida por um forte viento. E o cielo se desvaneció como um pergaminho que se enrolla, e todo monte, toda isla se removió de su lugar. Uau, o céu se enrola como um pergaminho, o sol se pone negro como tela de silício, a luna color rojo. ¿Me está entendendo? Dice que os reis de la tierra, los grandes e los ricos, capitanes, los poderosos, e todo siervo e todo livre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Aleluya, gloria a Dios. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Cree usted que en ese entonces algum científico se vai atrever com seu binóculo querer explicar por que está sucedendo isso? Não. Sabrão disse que todos os reis, capitães poderosos, ricos, gente de poder, gente de influência na sociedade, vão a saber que isso vem de parte de Deus. Amém? Quer sinal mais contundente que este, irmãos? Isso vai suceder, irmãos. Isso se vai abater sobre a humanidade quando empiece a grande tribulação. Toda essa gente que escarnece de Deus, que blasfema contra Deus, que persigue o povo de Deus, diga-se os escorridos, o povo de Israel sempre han sido perseguidos, os que persiguen a igreja, os que não querem saber de Deus. Hermanos, essa gente vai ver o que vai suceder, hermanos. Amém? Señales claras de parte de Deus. Diz que se vão esconder em cuevas. O capítulo 9, a causa de estes eventos, disse que, hermanos, em aqueles dias os homens buscarão a muerte, pero não la hallarão, e ansiarão morir, pero la muerte huirá de ellos. Señales, hermanos, señales claras. Lo que estamos vendo nesse tempo, pestilências, enfermidades. Mateus 24, o princípio de dolores, está muito claro o que está sucedendo aí, irmãos. E Mateus 24 habla de isso claramente, amém? Habla de isso como Marcos 13, Lucas 21, claramente habla de isso, amém? Lucas 24, 29, imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, e a luna não dará seu resplendor, e as estrelas cairão do cielo, e as potências de los cielos serão comovidas, os astros, os planetas, meteoritos e todo lo demás. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder
e grande glória. Amém? Prepare-se. Amém? Glória a Deus. Quando suceda isso, evidentemente, creio eu, segundo creio eu e estudado e entendido, já a igreja não estará cá, já haverá sido arrebatada por o Senhor em outra grande señal que a ciência não vai poder explicar. Quizá vão dizer que um platillo volador, que os homens de verde vieram aí com seus platillos voladores e levaram a humanidade para arriba, para algum lugar. A ciência sempre vai buscar tratar de explicar lo inexplicável para a luz da ciência, pero a luz da palavra está muito clara, irmãos. Eu quero crer, irmãos, que a conjunção desses dois planetas, coincidentemente, em 2020, não tem nada que ver absolutamente com coincidência. Tem a ver com uma das muitas señales que Deus está enviando à Terra. Amém? Os avisos han sido mais constantes, mais frequentes. Amém? E se vão a ser muito mais frequentes as señales aonde a mesma natureza, mesmo livro de capítulo 24 de Mateus e Marcos e Lucas habla de pestilências, de hambrunas, de terremotos, de guerras, de rumores de guerras, de eventos tremendos que a gente não vai poder como explicar essas coisas, irmãos. Se vão abater a humanidade a causa del pecado. A causa del pecado. Por isso, irmãos, quero lançar uma palavra nessa manhã também de advertência, de chamada de atenção, que o mundo pecador, que o mundano, que ele impio, que ele ateu, que ele inconverso, ande haciendo de las suyas, ignorando os constantes avisos e advertências de Deus. Aliás, eles não têm o Espírito Santo, não têm como entender, irmãos. Amém? Por mais que caigam na estrela do cielo, sempre eles vão ver a luz da ciência. Amém? Pero a los que temos o Espírito Santo, a los que somos conhecedores, por lo menos algum conhecimento temos da palavra de Deus, sabemos que Deus está a la puerta, Jesus está a la puerta, pronto os cielos se abrirão e nós outros lo vamos a ver em sua glória arrebatar su pueblo. Amém? Então, devemos nós outros entender como um alerta, voz de alerta, uma advertência muito clara. Pessoas que estão hoje descarriados, se deixaram levar por o pecado, se apartaram da igreja, se apartaram do convívio entre os irmãos, se apartaram de sua relação com Deus. Miren ao cielo para arriba, que vejam por lo menos a conjunção de dois planetas, verdade? E quizá a luz que emana desses dois planetas pode alumbrar tu mente outra vez, abrir tus olhos outra vez, tá? Já que a luz da palavra não logras ver, estás cegado a causa do pecado, a causa da rebeldia, a causa da rebelião que se apoderou de tu coração. Quizá tu puedas ver uma señal no cielo e entender que essa señal viene de parte de Deus. De la maneira que aqueles viajeros magos encontraram a estrela e entenderam que estava sucedendo o nascimento do rei de los judíos, Jesucristo. Amém? Rei de reis, não é apenas de los judíos, sino de toda a humanidade. Tu puedes virar, quizá nessa noite, mirar ao cielo e ver esse resplandor diferente, inusitado para nós outros. Não vamos volver a ver, por lo menos até 2080, verdade? Ou quizá mais allá. Quizá uma señal como esta te pueda hablar algo. Quizá a señal de las pestilências, de las enfermedades, de los terremotos, de los tsunamis que han sucedido, de los huracanes que han sucedido com maior frequência em las costas de las naciones. Há uma explicação? Sim, os científicos têm sua explicação, mas quando vamos à palavra, a explicação é mais clara. Eu te chamo a ti nessa manhã, que estás apartado de los caminos do Senhor. Não espere que as señales del fim aconteçam e te agarrem desprevenido. Porque um dia o sol se vai detener sua luz, não vai brilhar, a luna se pondrá roja. Amém? Los planetas serão comovidos, removidos e movidos en el cielo. Habrá toda uma suerte de eventos, hermanos, que vão suceder de forma simultânea. Amém? Simultânea.
É o grande dia do Senhor. Joel capítulo 12. Eu quero terminar, pero o Senhor me está dando outro versículo aqui. Vamos ler, amém? Depois sim temos tempo, verdade que sim? Sim, temos tempo. Glória a Deus que tu estás aí escutando. E depois de isso, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. E profetizarão vossos filhos e vossas filhas. Vossos ancianos sonharão sonhos e vossos jovens verão visiones. E também sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito em aqueles dias. Quando será? Antes que venga o dia do Senhor. Vê que diz aí. E darei prodígios no céu e em la tierra sangue, fogo e colunas de humo. O sol se convertirá em tinieblas e a luna em sangue antes que venga o dia grande e espantoso de Jeová. Antes que esse dia te atarre, antes que esse dia te encontre, corre a los braços do Senhor o mais rápido que tu puedas. Porque isso pronto está para suceder, hermanos. As señales del fim já estão sucedendo por aí, estão acontecendo com a maior frequência. Amém? Esse tempo, esse dia se acerca, está mais rápido e mais cerca de nós outros, esses eventos que vão acontecer e que todos os ojos vão ver, toda a gente se dará conta que viene de parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Disse, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ojalá que tu não busques a salvação nesse dia, porque serás decapitado, diz a palavra, amém? E o que entregue sua vida ao Senhor Jesus, no tempo da tribulação, sofrerá, amém? A causa de sua rebeldia e da tardância que tomou para aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, amém? Por isso diz a palavra que não muitos serão salvos nesse tempo, porque serão momentos de profunda tristeza e dolor e opressão e toda situação, seja na terra, em los desgoverno que vai suceder, seja as señales que vendrão do cielo para destruir. Diz que a terceira parte da humanidade, animais, plantas, todo vai ser señales que vendrão do cielo, mostrando o desagravo de Deus, o descontentamento de Deus, e os juízos de Deus se abatirão sobre a humanidade. Amém? E nenhum científico vai poder explicar, à luz da ciência, de seus cálculos, que está sucedendo tal coisa por esse e por aquilo. Não. Diz que todos os grandes, poderosos reis da terra se vão a meter em cuevas, assustados, vão buscar a morte e não a vão encontrar, porque vão a saber que todo isso vem de aquele que está sentado no trono. Amém? Tomem esta señal de Júpiter e Saturno nesse dia, nessa semana que está por aí, como uma señal de parte de Deus, de advertência à humanidade, de advertência àqueles que todavia não han querido entender que o Senhor é amor, que ha entregado sua vida em la cruz del Calvário, que ha permitido 3 horas de densa oscuridade na terra, em momento de sua crucifixão, para mostrar que Ele é a luz do mundo. Amém? Glória a Deus. Corre nessa noite para ver a luz da conjunção de 2 planetas, pero busca ver a luz do mundo, a grande estrela de Davi, a estrela resplandeciente de la manhã, Jesucristo, amém? É o resplandor da glória de Deus vivo. Glória a Deus. A esta luz deve seguir, amém? A esta estrela é a que te deve guiar em tu vida, caminho a la salvação, amém? E nessa manhã quero orar por você, por essas vidas que aqui estão. Temos aqui Isildinha, amém? Glória a Deus, minha amada irmã, sobre esse tema hemos falado em um momento, verdade, Isildinha, em São Paulo. José Manrique Carvajal, amador, glória a Deus. Williams Pereira, Jennifer Baltodano, aqui em Costa Rica. Carlos Eduardo Brenes também. Aro Duarte, Hilda Denia, Deus lhe bendiga, minha irmã. Eni Pereira, que o Senhor te bendiga, de Souza, entendo que deve ser do Nordeste, penso eu, Eni Pereira de Souza. Grécia Gama, sim, é do Nordeste. Enia, Olman Esquivel Lopes, Deus te bendiga, amado irmão aí em Pueblo Viejo. Damares
Pastora Pamela Canido, aí está em Bolívia. Glória a Deus, minha amada irmã. Saludo a sua igreja, a seus papás, amém. A sua família, Pamela Canido. La conhecia, era jovencita, hoje é uma grande pastora usada por Deus. Glórias ao nome do Senhor por tua vida. Átila Ferreira, Sharon Cruz, aí em Porto São Paulo. Marvin Cubero, glória a Deus, hermanos, glória a Deus. Las señales del cielo estão aí para quem queira ver, amém? Prepara tu binóculo para mirar ao cielo, amém? Pero que seja tu espírito que pueda ver o resplandor de la glória do Senhor sobre tu vida, amém? Mira o astro, a la conjunção de los planetas, pero que la estrella de la mañana, que o resplendor de la glória do Senhor sea la que alumbre tus ojos, que alumbre tus ojos del entendimento, como orava Paulo por el pueblo de Éfeso, amém? Que el resplandor de la glória do Senhor pueda alumbrar tu mente, tu coração, e tu vuelvas a Deus, vuelva tu mirada ao Senhor, amém? Entrega tu vida ao Senhor hoje mesmo, porque o Senhor tem salvação para ti. Las señales vendrão com maior frequência, e aunque a ciência diga isso e aquilo, é Deus enviando señales de advertência que Jesus pronto viene. Amém? Senhor Jesus, quero bendecir tu santo nome nessa manhã. Quero bendecir tu pueblo, quero bendecir tu igreja, quero bendecir essas vidas que aqui estão conectadas. Senhor, tu conheces a condição de cada um dos que estão aí. Te pido, Senhor, nesta manhã, que a luz e o resplendor da glória do Senhor pueda brilhar, pueda resplandecer em los corações destas vidas que em algum momento vão assistir este vídeo, e que Jesus, aquele ninho por lo que os magos perseguiam a estrela para conhecer, este ninho já ha venido ao mundo, cresceu, entregou sua vida na cruz, ressuscitou, volvió ao cielo, pero diz que vendrá outra vez. Aleluia! Quando os cielos se abram e em las nuvens apareça o Rei de Glória a recorrer su pueblo, que tu e eu podemos estar nesse grande evento, que a humanidade uma vez mais tratará de explicar a luz da ciência, pero nós outros vamos saber o que vai passar. Senhor, oh Deus, prepara tu igreja, prepara tu pueblo. Senhor, oh Deus, que essas señales entendam que são señales de advertência. Tu estás hablando, tu te estás comunicando desde o momento que estabeleciste as luminárias no cielo para determinar a noite e o dia, as estações do ano, do dia e de los meses. Tu disses também que serviam para señales. Aleluia! São señales do cielo que aí estão. Amado Deus, graça, porque tu estás hablando a la igreja, uma vez que a humanidade tem cerrado seus ouvidos e não o querem escuchar. Graça, amado Deus, bendice tu igreja, bendice tu pueblo nessa manhã, e que tu glória resplandeça sobre suas vidas, em nome de Jesus. Quero deixar uma canção nesse momento para ti. Tu puedas desfrutar desse momento, estar orando aí com Deus. Entrega tu vida ao Senhor hoje mesmo, amém? Reconcília-te com Deus. Há muita gente apartada, irmão, muita gente descarriada, deixaram o ministério, deixaram a igreja, deixaram o altar da igreja, eram gente de altar, deixaram todo isso, abandonaram o caminhar com Deus e estão aí seguindo seus gostos, seus desejos mais mundanos e carnais, e são pessoas que hoje por hoje quizá estão mirando ao cielo para ver o resplendor da conjunção de dois planetas. Pero a luz que Deus quer reflejar em ti é a luz de sua glória, amém? Que tu puedas volver a ver ao Senhor outra vez, que tu puedas ter contato íntimo, cercano com a luz do Senhor, com a glória de Deus vivo que te guiará hacia o cielo, hacia a eternidade com Deus, amém? Que o Senhor te bendiga, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.